Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor, depois dessa manhã de adoração, depois dessa manhã de ministração da palavra através dos louvores cantados, que nós cantamos, que nós viemos aqui para adorar ao Senhor, a qual nós lemos inicialmente, que nós temos que entrar com alegria, louvando ao Senhor, e palmas é motivo de alegria, é celebração de alegria, nós batemos palma quando estamos alegres, e a casa do Senhor é o local de alegria, é o local onde nós estamos diante do Deus Criador de todas as coisas, do Deus Salvador, do Deus que transforma a morte em vida. E hoje nós vamos continuar a nossa meditação no Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós vamos ler do 12 ao 17. Evangelho de Mateus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 4, do verso 12 até o 17. Você que está em casa, acompanha a leitura na Bíblia. A nossa versão é revista e atualizada da Sociedade Bíblica Brasileira. Acompanhe a meditação da palavra do Senhor em Mateus, capítulo 4, do verso 12 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos ler novamente o verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Senhor, aplica a Tua palavra em nossos corações, que nesse momento, Senhor Deus, nós possamos abrir as nossas vidas, para que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de trabalhar conosco, Pai. Senhor Deus, que nós possamos ser transformados pelo poder que há na Tua palavra, que eu possa diminuir e Teu Santo Espírito crescer, para que toda a honra, toda a glória seja dado ao Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Pai, é que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, o texto a qual nós estamos ministrando se refere ao início do ministério de Jesus Cristo. E quando a gente debruça nesses versículos a qual nós lemos até aqui, nós vemos que o início do ministério de Jesus é marcado por 4 condições. Existem 4 condições que movem o início do ministério de Jesus Cristo. Essas condições, irmãos, não foram singulares. Essas condições não foram únicas. Não aconteceu apenas no início do ministério de Jesus Cristo, mas em toda a sua trajetória nós vemos essas 4 condições ocorrerem. Em todo o ministério de Jesus Cristo ocorreu a repetição dessas 4 condições. Mas não foi só no ministério de Jesus Cristo. Na vida dos apóstolos, no ministério dos apóstolos ocorreram essas 4 condições. Na história da igreja, no avanço da igreja, no decorrer dos seus 2000 anos de história, nós vemos a repetição desses 4 fatores, dessas 4 condições. A pregação da salvação, meus irmãos, exige que esses 4 fatores estejam presentes,
para que a pregação da salvação tenha êxito, é necessário de ter essas 4 condições. Sem esses fatores, a obra do Senhor não acontece. Sem esses fatores, o homem não encontra a salvação em Cristo Jesus. A primeira condição que nós já falamos em outras pregações, e nós já meditamos sobre ela, foi o tempo. A obra do Senhor começou no tempo certo. Jesus aguardou a plenitude dos tempos para poder trazer a tua palavra. O eterno Filho de Deus inaugurou o seu ministério no tempo certo. Não foi antes, não foi depois. O eterno Filho de Deus aguardou a plenitude dos tempos para pregar a mensagem de salvação. Ele aguardou até que tudo estivesse preparado para Ele mesmo trazer a mensagem do reino dos céus. Tudo, meu irmão, que Deus faz é perfeito. Como eu já falo, e algumas vezes já falei em algumas pregações, nós somos agitados, nós agimos pelo cronômetro, nós somos pegos por essa sociedade e achamos que o tempo é dinheiro e queremos agir contra o tempo, mas Deus espera o momento certo para agir. A obra do Senhor acontece no tempo certo. Nós não precisamos acelerar nada, mas também nós meditamos que existe uma segunda condição para que a obra do Senhor aconteça. Existe um lugar certo. Para que a segunda condição que nós já meditamos é sobre o lugar da pregação do Evangelho. Jesus se direciona, meus irmãos, ao solo correto, ao local propício para plantar a semente do Evangelho de Jesus. Não adianta nós irmos para o lugar que o Senhor não está nos direcionando. Nós temos que nos direcionar para o lugar que o Senhor está apontando, para as condições que Ele está favorecendo. Cafarnaum era o lugar certo para o Senhor começar. Ali tinha um solo propício para Ele plantar a semente das boas novas. Foi naquela cidade que a semente germinou. Foi naquele lugar que a semente cresceu. Foi naquele lugar que a semente deu fruto. Porque Jesus estava no lugar certo. A obra do Senhor, meus irmãos, acontece no solo certo. A terceira condição que nós já meditamos foram os ouvintes. O ministério de Jesus foi direcionado para um público específico. Tinha um público certo para ouvir a mensagem do Senhor. Os ouvintes do Senhor eram aqueles que jaziam em trevas. Os ouvintes do Senhor eram aqueles que estavam na região à sombra da morte. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, a obra do Senhor, vem ao mundo para salvar os perdidos, para salvar os pecadores. Jesus veio ao mundo para os pecadores, veio para resplandecer a sua luz na vida daqueles que estão em trevas. Jesus veio para libertar os cativos das suas prisões. Nós estamos aqui para anunciar um ano aceitável do Senhor. A obra do Senhor foi ouvida pelos ouvintes certos. Mas, meus irmãos, existe uma quarta condição, existe mais uma condição para que a obra do Senhor aconteça, para que a obra do Senhor tenha êxito, é necessário mais um fator. Mas esse fator, meu irmão, não é qualquer fator. Para que nós possamos conseguir ver Cristo operando em nosso meio, é necessário ter mais um fator em nossas vidas. Esse fator é primordial, esse fator é necessário. Sem esse quarto fator, nós não podemos, nós não veremos o Senhor agindo em nosso meio. É um fator importantíssimo para a obra do Senhor. A quarta condição do início do ministério de Jesus Cristo foi a mensagem do nosso Senhor Jesus. A mensagem do ministério de Jesus Cristo é uma condição primordial para o avanço do Evangelho. Jesus começou o seu ministério com a mensagem certa, meus irmãos. Ele se dirigiu àqueles homens, àquelas mulheres, com a sua pregação. Jesus chegou para proclamar o Evangelho, e é necessário ter uma mensagem, é necessário ter o que falar,
e Jesus tinha o que falar para aquela geração. Meus irmãos, existia o tempo certo, mas o tempo certo exigia a mensagem correta. Era necessário ter uma mensagem de boas novas. Existia o local propício para pregar a mensagem de Deus, mas é necessário ter uma mensagem para pregar. Existia naquela época ouvintes ansiosos para ouvir a palavra, para ouvir a voz de Deus, mas era necessário ter uma mensagem a ser pregada. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse verso 17, nós encontramos na mensagem de Jesus, que a mensagem de Jesus possuía 4 características importantes, 4 características que precisa ter na nossa mensagem, a mensagem de Jesus. A primeira característica que o texto aponta para nós é que a mensagem de Jesus não havia nada de novo. Jesus não veio para pregar nada novo. A mensagem de Jesus não possuía nada de novo na sua essência. Verso 17 vai dizer o seguinte: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meus irmãos, a mensagem de Deus só possui uma essência, só possui um núcleo. Não precisamos inventar. A mensagem do Senhor é simples. Se nós olharmos para Noé, nós vamos ver essa mensagem. Se nós vamos olhar para os patriarcas, nós vamos ver essa mensagem. Se nós formos olhar para os juízes, nós vamos ver essa mensagem. Podemos olhar para os reis, nós podemos olhar para os profetas maiores, profetas menores, os profetas pré-exílicos, profetas exílicos e os profetas pós-exílicos. A mensagem não se modifica. A mensagem é a mesma. A mensagem do Senhor para o homem é uma mensagem de arrependimento. Assim falou os profetas, assim falou os juízes, assim falou os patriarcas, assim falou Noé, a sua geração, assim falou Jesus Cristo na sua época. Essa é a essência da pregação de Jesus Cristo. Arrependei-vos. Jesus não veio pregar nada novo. Meus irmãos, Jesus veio chamar o homem ao arrependimento. Ele veio chamar o homem para olhar para dentro de si e se arrepender dos seus pecados. E nós fomos chamados para anunciar o arrependimento à nossa geração. Olhamos para a nossa época, olhamos para o que está sendo dito nos púlpitos. Nós vemos tantas mensagens diferentes sendo pregadas. Nós vemos pregadores, púlpitos, mensageiros que querem massagear o ego do homem, o ego da mulher, levar uma palavra de acalento aos corações, sem tocar na raiz de amargura da humanidade que é o pecado. Nós não vemos pregações no púlpito que querem confrontar o homem e as suas ações. Nós vemos mensagens sendo pregadas de autoajuda, uma mensagem que são puros ensaios psicológicos, ensaios psicanalíticos. Nós vemos mensagens que querem ser combustíveis para a pessoa enfrentar a semana que vai se iniciar. Nós vemos pregadores que fogem da pregação de arrependimento para não agredir o ouvido das pessoas. Nós temos uma geração entre as igrejas, por dentro das igrejas, que não quer mais ouvir sobre pecado, que não quer mais ouvir sobre o inferno, que não quer mais ouvir sobre a volta de Jesus Cristo. Nós vemos uma geração que não quer se alinhar com a Bíblia, mas quer que a Bíblia se alinhe às suas vontades. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Jesus pregando o arrependimento. Lá em Gálatas, capítulo 1, verso 8. Gálatas, capítulo 1, verso 8. O apóstolo Paulo vira para a igreja de Gálatas e fala o seguinte: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja nada, seja expurgado de vós.
Meus irmãos, nós fomos chamados para pregar o arrependimento. Nós não podemos mudar a nossa mensagem. Nós estamos aqui para dizer ao homem que ele é pecador. Nós estamos aqui para afirmar que nós somos pecadores e nós necessitamos de perdão urgentemente. A humanidade necessita de perdão nas suas vidas. Só dessa forma o homem pode ver a Deus. Só dessa forma o homem pode entrar num relacionamento com Deus. Nós estamos aqui, irmãos, para pregar que é necessário abandonar as práticas do pecado e se arrepender. Nós fomos chamados aqui para anunciar para essa geração o ano aceitável do Senhor. Jesus fez isso, Ele é o nosso exemplo. Nós temos que seguir o caminho dele. Nós não podemos camuflar o pecado. O pecado faz parte da nossa vida, mas nós temos que lutar contra ele. Ele veio gerado em nós, mas nós temos que ser contra ele, porque o nosso pecado aborrece ao Senhor. O nosso pecado é abominação ao nosso Deus. E quando nós pecamos, nós estamos dizendo que nós não amamos ao nosso Deus. O nosso coração fica cheio de pecado e ausente de Deus. A mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo não possui nada de novo, meus irmãos. O ser humano necessita, com urgência e com veemência, de arrependimento. Mas a mensagem também do Senhor nos traz uma segunda característica. O texto nos apresenta uma segunda característica. A mensagem de Jesus é uma mensagem expansível e é uma mensagem constante. A mensagem do Senhor é uma mensagem expansível e uma mensagem constante. Verso 12 do texto de Mateus capítulo 4 vai dizer o seguinte: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E o verso 17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meus irmãos, João Batista pregou o arrependimento. Ele teve uma mensagem que foi constante em Jesus Cristo, o arrependimento. Mas João Batista pregou o arrependimento na região da Judéia, perto do Mar Morto, perto de Jerusalém, perto de Jericó, perto de Belém. Jesus avança quase 120 quilômetros e vai pregar o arrependimento na região da Galiléia. Outra região, outras mediações, outro público estava ouvindo a palavra. Meus irmãos, não existe um povo, não existe uma sociedade, não existe um grupo de pessoas, não existe uma tribo na terra que não necessite da mensagem de arrependimento. A mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo é uma mensagem expansível. Serve para a Galiléia, serve para a Judéia, é para Lindo Parque, é para o Rocha, é para o Alcântara, é para São Gonçalo, é para o Rio de Janeiro, é para o Espírito Santo, é para a Serra, é para a Bahia, é para Curuçá. A mensagem do Senhor é uma mensagem expansiva. A mensagem de Jesus expande a todos os lugares, a todas as tribos, a todas as raças. Em todos os lugares é necessário pregar o Evangelho do Senhor. Meus irmãos, aonde estiver um homem, aonde estiver um ser humano, ali se faz necessário pregar o Evangelho de arrependimento. Nós não temos um lugar específico para ir. A mensagem do Senhor não é uma mensagem reprimida. A mensagem do Senhor não é uma mensagem enclausurada, que serve apenas para aqueles que estão dentro da igreja, para os filhos daqueles que estão dentro da igreja, para aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, os nossos vizinhos. A mensagem do Senhor, ela é expansível. A humanidade necessita de arrependimento. Essa foi a mensagem de Jesus Cristo. Em Atos 1, verso 8, texto conhecido, texto que nós lemos
muitas e muitas vezes vai dizer o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meus irmãos, a mensagem do Senhor é expansível. O homem, o ser humano, necessita de arrependimento, e nós temos que pregar o arrependimento para essas pessoas. Mas a mensagem do Senhor também é constante. Aonde que Jesus ia, ele pregava a mesma mensagem. Ele introduzia com essa mensagem e depois dava os seus ensinamentos. Era na Judéia, quando estava de novo na Galileia, era em Jerusalém, era em Samaria, em todos os lugares o Senhor pregava a mensagem de arrependimento. Foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos, foi assim com a igreja. Nem Jesus, nem os apóstolos, nem a história da igreja reconheceram que a mensagem de arrependimento é ultrapassada. Hoje nós vemos muitas igrejas falando que essa mensagem é ultrapassada, que nós não temos mais que falar sobre pecado, que não temos mais que falar que arrependimento, que tudo é um amor moderno, um amor contemporâneo, a qual aceita a pessoa e aceita as suas atitudes. Mas o Evangelho é o Evangelho de arrependimento. Jesus chama aqueles que se arrependem. Jesus chama aqueles que estão arrependidos das suas ações, das suas mazelas. Jesus e os apóstolos, meus irmãos, anunciavam a todos os homens o arrependimento. Nós não podemos quebrar esse elo em nossas vidas. A nossa geração não pode pregar o outro evangelho. Jesus veio ao mundo chamar o homem, chamar o pecador, chamar a mulher, chamar a criança, chamar o jovem ao arrependimento. Essa foi a mensagem de Jesus, uma mensagem que precisa ser constante, uma mensagem que precisa ser expansível a todas as pessoas. Precisamos expandir essa mensagem aos escravizados pelo pecado, aqueles que estão presos, escravos aos vícios, às drogas, à imoralidade, aos furtos, aos roubos, aqueles que são presos a todos os tipos de pecados e mazela, expandir para aqueles que estamos vendo e também para aqueles que nós não estamos vendo, aqueles que estão aqui no Brasil e aqueles que estão fora do Brasil. Meus irmãos, quantos nesse momento estão presos nos seus pecados e achando que está tudo bem, que é ótimo viver dessa forma, mas são escravos deles. Pessoas que estão longe do caminho do Senhor. Infelizmente, algumas dessas pessoas estão até dentro das igrejas, que estão dentro das igrejas, participam do culto, mas estão longe do Senhor da igreja. Pessoas que estão envolvidas em discórdias, pessoas que estão envolvidas em fofocas, há pessoas que estão envolvidas em desentendimentos, em desobediência, em furto, em corrupções que geram dentro dos corações e as pessoas ficam alimentando esses desejos pecaminosos. Igrejas, homens, grupos de igrejas, lugares que se dizem templos do Senhor, que defendem a prática e a vivência do pecado. Nós estamos vendo aí um levante de lugares que se dizem igreja, mas que defendem o homossexualismo, a prática homossexual, não aquele que pratica o homossexualismo. Esse precisa ser libertado pelo Senhor Jesus Cristo, mas defende que ele continue na prática. Igrejas que defendem abertamente o aborto como algo natural e não como um assassinato. Pessoas que defendem os atos criminosos, que dizem que o criminoso é profissão, que deve exercer e continuar exercendo. Pessoas que abraçam dentro da igreja o pecado, abraçam os vícios. Igreja, nós temos igrejas, templos, lugares que chamam os pecadores para continuar vivendo em pecado. Mas Jesus Cristo vai dizer em Lucas capítulo 5, verso 32, acompanhem comigo, se possível abre na tela para a internet, Lucas capítulo 5, verso 32,
Lucas capítulo 5, verso 32, Jesus vai dizer o seguinte: não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento, e não veio chamar os pecadores para continuar pecando. Jesus veio ao mundo para chamar os pecadores para ser arrependido das suas ações. Aí, meus irmãos, nós entramos na terceira característica da mensagem de Jesus. A mensagem do nosso Senhor Jesus é uma mensagem de transformação. A mensagem do nosso Senhor é uma mensagem de transformação. Daí por diante, verso 17, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meus irmãos, Jesus pregava o arrependimento como o núcleo da sua mensagem. Jesus veio ao mundo para iluminar com uma grande luz todos aqueles que jazem em trevas. Jesus veio ao mundo para trazer luz àqueles que estão no vale e à sombra da morte. Jesus virou, meus irmãos, na palavra do Senhor, no livro do Evangelho de João, tem a passagem que Jesus se encontra com a mulher adúltera. Todos queriam apedrejar. Jesus vira para aquela geração, para aqueles homens, e diz o seguinte: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém ousou tacar pedra naquela mulher adúltera. Jesus, depois, quando vê que todos saíram, ele vira para aquela mulher e fala o seguinte: mulher, onde estão os teus acusadores? Aonde estão aqueles que te condenam? Eu também não te condeno. Mas aí Jesus fecha a sua fala: vá e não peques mais. O Senhor aceitou a mulher adúltera, mas Ele não aceitou o pecado da mulher adúltera. Ele aceitou as condições que ela estava, como ela estava andando, mas Ele não aceitou as suas práticas. Ele virou para aquela mulher e disse: vá e não peques mais. Ele aceitou que aquela mulher era adúltera e pecadora, mas que tinha que largar a sua prática. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 36, vai dizer o seguinte: João 3,36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus irmãos, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo veio pregar uma mensagem de transformação, uma mensagem de arrependimento. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de transformação. A nossa geração, nós que estamos aqui a cada instante, necessitamos de arrependimento. Necessitamos não só de arrependimento para aceitar e fazer parte do reino. As nossas vidas, nós estamos constantemente agredindo ao Senhor. Pecamos por ação, pecamos por ato, pecamos com os olhos, pecamos com os ouvidos, pecamos com a boca, pecamos em pensamento. Nós necessitamos de arrependimento. Nós não somos santos sem o Espírito Santo, nós somos santificados pelo Espírito. Nós nos tornamos santos, porque por nós mesmos é impossível fazer isso. A Bíblia vai dizer que a humanidade está morta nos seus delitos e pecados, afastadas de Deus. A Bíblia chama os pecadores de aborrecedores de Deus, inimigos de Deus. Só o arrependimento leva o homem à comunhão com Deus. O ser humano precisa rejeitar os caminhos de pecado, os caminhos que tem seguido, e seguir a Jesus Cristo. Jesus vai dizer no Evangelho de João que só Ele, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o homem precisa entrar nesse caminho para ter vida. Cada homem, cada mulher precisa deixar as mazelas da vida, aquilo que desagrada ao Senhor,
e eu não preciso falar aqui abertamente de cada condição, porque o Espírito Santo é aquele que fala aos nossos corações, e é Ele que traz em nossos corações aquilo que desagrada ao Senhor, e nós necessitamos de arrependimento. A mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem de transformação, mas nós temos uma quarta e última característica na mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem do nosso Senhor possui um motivo. Ele pregou essa mensagem porque tinha um motivo. Verso 17, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meus irmãos, Jesus não pregou arrependimento de forma aleatória. Vou escolher um tema e vou pregar sobre isso. Eu vou começar o meu ministério falando sobre isso, depois eu vou falar sobre aquilo outro. Jesus não entrou e não começou a pregar a tua palavra, a palavra de salvação, de uma forma aleatória. Havia um motivo sério para Jesus pregar essa mensagem, a sua mensagem, e o motivo é: o reino dos céus está próximo. Quando nós olhamos para os profetas, quando nós olhamos para João Batista, eles falaram que o reino dos céus está chegando. Quando nós entramos em Jesus Cristo, no ministério de Jesus Cristo, nós vemos que Ele está próximo. Meus irmãos, o Filho de Deus está a caminho de entregar a sua vida para a remissão dos pecados. O Jesus Cristo está perto de continuar a sua jornada até o Gólgota, até a Via Dolorosa. Ele está perto de entrar no caminho de dor e de sofrimento para que os nossos pecados fossem perdoados. E para entrar no caminho de salvação, é necessário ter arrependimento. Meus irmãos, quando nós olhamos para a sociedade, quando nós olhamos para o mundo que nos cerca, o mundo é o lugar dos pecadores que vivem pecando, daqueles que têm prazer no pecado, daqueles que querem ser aborrecedores de Deus. Mas o reino dos céus, o reino que está próximo, o reino que se abre à nossa frente, é lugar dos pecadores arrependidos, daqueles que dizem: Senhor, eu pequei, maldito o homem que sou, quem levará de si o corpo da sua morte? Nós somos aqueles que arrependemos para entrar no caminho de salvação. Ainda no Evangelho de João, capítulo 3, verso 19, o apóstolo João, o discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo, vai dizer o seguinte: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Esse é o julgamento. Jesus veio para resplandecer a luz, para livrar o homem do pecado, para livrar o homem dos grilhões, do pecado que vem escravizando a humanidade, mas só que o homem preferiu o pecado em vez de Jesus Cristo. O reino dos céus é o lugar dos arrependidos, é do lugar daqueles que deixaram as velhas práticas e alinharam a sua vida à vontade de Deus. E concluindo a mensagem, chamar o grupo de louvor para estar aqui na frente. Meus irmãos, Jesus chama cada homem, Jesus chama cada mulher ao arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. A cada dia, a cada momento, nós não somos bons o bastante. Jesus vai dizer lá para o jovem rico: bom só há um, é Deus. Nós não somos bons, nós somos pecadores. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que está em casa, você que acompanha a pregação e medita conosco, jovens, adolescentes que aqui estão, como está o seu coração nesse momento? Como está a sua vida nesse momento? Como você tem trilhado e levado os seus dias? De repente você tem olhado para o mundo com prazer, aceitado a pregação que o mundo tem feito, aceitado a mensagem que o mundo tem falado. O que cada um de nós tem guardado em nossos corações? Inimizades, porfias,
pecados, imoralidade. Qual tem sido as nossas ações? É necessário, é veemente que nós venhamos expurgar da nossa vida tudo que não agrada a Deus. É necessário deixar hoje sobre o altar, sobre esse lugar, aquilo que não agrada ao Senhor. É necessário reconciliar, é necessário se reconciliar com o Senhor, é necessário se reconciliar com o seu irmão, é necessário se reconciliar com a sua família, é necessário olhar para o Senhor com novos olhos, porque Jesus veio nos chamar para o arrependimento. Precisamos ter um coração arrependido, precisamos ter um coração livre das dores e das amarguras que o pecado nos traz. Só dessa forma nós veremos o reino dos céus. Meus irmãos, não existe outra forma, não existe um jeitinho brasileiro para ver o reino dos céus. Você não pode furar a fila, você não pode entrar pelos fundos dos céus. O mundo vai dizer o seguinte, e é dito por aí, que o mundo é dos espertos, que o mundo é daqueles que agem com esperteza. Pai, meus irmãos, o céu, a salvação, o caminho de salvação é dos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Por isso que Jesus nos chama ao arrependimento. Diga hoje, diga nesse momento, diga em casa, diga no trabalho, diga aqui na igreja, diga durante esse culto, vira para o Senhor e fala o seguinte: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu estou arrependido das minhas ações, eu me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo do que eu disse, eu me arrependo das minhas omissões, eu me arrependo dos meus pensamentos, eu me arrependo das minhas atitudes, eu me arrependo do que eu tenho aceito dentro da minha casa, dentro da minha família. Rejeita esses valores na sua vida, rejeita o que Deus diz para rejeitar. E nesse momento, meu irmão, volte ao primeiro amor, volte aos primeiros caminhos, reveja as primeiras obras, as obras de salvação, as obras de alegria. Regresse o seu caminho, reveja as primeiras obras e as suas atitudes, porque, meu irmão, minha irmã, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, você que está em casa, Jesus nos chama para o arrependimento. O Senhor nos chama para estar diante dele arrependidos, porque o nosso Senhor rejeita o pecado, mas ele abraça o pecador. Louvado o nome do Senhor. Vamos adorar ele nesse momento?